Como é o Ramadã no Brasil? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Deus que dê paz e bênçãos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu gostaria de dizer o seguinte, de que em qualquer lugar, jejuar o mês do Ramadã requer muito esforço, paciência, fé e esperança em Deus. Porque somente Deus é capaz de manter o jejuador firme e em pé. Eu já ouvi várias histórias de muçulmanos convertidos que achavam que nunca iam conseguir jejuar durante 12 horas ou mais, sem beber e nem comer. Então, eles achavam ser quase impossível. Jejuar, quase impossível de jejuar ainda no calor e no trabalho. Mas, quando chegou o Ramadã, decidiram testar suas forças físicas e espirituais para agradar a Deus e cumprir o seu mandamento. Deus lhes concedeu força e firmeza. Além disso, por incrível que pareça, conseguiram superar todos os obstáculos e todas as dificuldades. Então, a duração diária do jejum do Ramadã e o clima variam de lugar para outro e são determinantes para o jejuador. Então, se uma pessoa achar que é difícil de jejuar 12 horas por dia aqui no Brasil, saiba que os países do hemisfério norte têm horas de jejum mais longas. Por exemplo, na Finlândia, o jejum chega a durar 23 horas, enquanto na Suécia, Noruega e em algumas regiões da Rússia chega a 20 horas de jejum. Abu Sa'id al-Khudri, que Deus esteja satisfeito com ele, conta que jejuava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante o mês do Ramadã, e lembrando que as viagens aconteciam no deserto, aquele deserto escaldante, quente mesmo, onde as temperaturas podem atingir 70 graus, 60 graus, 50 graus, ou até mais. Mesmo nessas condições, alguns companheiros jejuavam e outros que não tinham boas condições físicas, por exemplo, preferiam não jejuar, isto durante a viagem. Então, Abu Sa'id conta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixava a decisão ao critério de cada um, porque é permitido para o viajante jejuar ou não jejuar. Então, no Brasil, existem regiões onde as temperaturas chegam a mais de 40 graus, mas não se comparam com o clima do deserto, sobretudo o clima dos países árabes, né? Mesmo assim, o jejum do Ramadã é maioritariamente praticado. Então, o outro clima que pode ser desafiador para o jejuador do Ramadã, no Brasil falando, é o clima do ambiente do trabalho, onde o jejuador precisa mudar sua rotina, né? E conciliar o jejum com o trabalho. Então, muitas vezes, ao lado de colegas que desconhecem totalmente os cuidados do jejum, né? Esse é um desafio, claro. Então, nessas situações, é recomendável um rigoroso autopoliciamento, autocontrole, evitando se envolver em conversas e assuntos extremamente proibidos, né? Tais como, por exemplo, fofocas, maldizeres, falso testemunho, palavras indecentes, mentiras e etc. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu." Então, o mensageiro de Deus diz: quem não abandonar o falso testemunho, a mentira e as práticas decorrentes deles e tudo aquilo que é pecado, Deus não precisa que tal indivíduo deixe de comer e beber. Então, outro desafio é referente aos cuidados dos olhos, da imagem e do corpo do outro ou da outra também. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
Inna Allaha khabirun bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Este versículo, Allah diz: Ó Muhammad, dize aos fiéis que recatem os seus olhares e conservem seus pudores, porque isso é mais benéfico para eles. Deus ainda diz: está bem inteirado de tudo quanto fazem. Allah sabe de tudo que nós fizemos. E diz às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que normalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus e não mostrem os seus atrativos. Então, esses ensinamentos são importantes para o jejuador. O muçulmano ou muçulmana deve evitar este tipo de prática, sobretudo durante o mês do Ramadã. Então, é preciso desviar o olhar das coisas proibidas durante o jejum, tanto no espaço público como privado. No privado, por exemplo, imagens indecentes que passam num determinado programa televisivo. Além disso, é extremamente recomendável substituir alguns hábitos e preencher o tempo livre com a adoração de Deus. Por exemplo, no lugar de programas televisivos, a pessoa pode passar a recitar o Alcorão ou a escutar o Alcorão. Pode recitar em português também, não tem problema. Pode ser em português ou em árabe, tanto faz. Passe o tempo a glorificar e a louvar o nome de Allah. Então, são pequenas ações, mas que têm enorme peso e valor diante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não podemos menosprezar estes mínimos, digamos assim, mínimas práticas, sobretudo durante o mês de jejum. Não podemos menosprezar. Então, cada um de nós deve se esforçar de acordo com as suas capacidades. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Deus não sobrecarrega qualquer alma acima das suas capacidades. Então, o mês do Ramadã é basicamente isto. Faça de acordo com as suas capacidades, mas desde o momento que suas práticas sejam baseadas dentro daquilo que o jejum do Ramadã estabelece e, portanto, orienta como prática. Tudo que é bom, que é ético, que é moral. E assim nós iremos conseguir ganhar as recompensas. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.